Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e é o último aqui da nossa série, hein? Vamos montar agora o gráfico que reúne os três gráficos que a gente fez nos vídeos anteriores, né? Então, vamos lá. Olha, o código, ele é isso aqui tudo, tá? Parece que é um monstrinho, mas não é tão complicado assim. A gente vai pedacinho por pedacinho, a gente vai se acostumando, né? É só a primeira vez que a gente faz, parece que é complicado, mas depois vai ficando mais fácil, né? Esse subplot é a primeira coisa que ele pede. O que é? É a casca ali, né? É o fundo, né? É a primeira camada assim vazia, né? E olha lá. Então não tem nada, não tem nada aqui. Beleza. Agora eu defino a grade de gráficos. O que é? Eu vou colocar três gráficos. Eu quero que seja assim, né? Estou dizendo que eu quero que seja assim. Três gráficos em linha, né? E dentro de uma coluna só. Eu poderia fazer uma grade mais elaborada, né? Se eu quisesse, por exemplo, que um gráfico ocupasse duas colunas, depois um gráfico que ocupasse uma linha inteira, depois um outro, depois três outros assim, por exemplo, eu monto a grade. Nesse exemplo que eu falei agora, eu teria que fazer uma grade 3 por 3, né? E depois, na hora de colocar os gráficos, eu digo o espaço que cada gráfico vai ocupar na grade. Então é bem interessante. Então dá para fazer gráfico ocupar um quadradão maior, enfim, dá para fazer bastante coisa aqui. Então legal, colocamos. Agora eu digo se eu quero compartilhar os eixos. Aliás, deixa eu colocar a grade aqui, né? Deixa eu colocar a grade aqui que eu não coloquei. Então vai lá. Então colocamos a grade. E agora eu digo se eu quero que os eixos sejam compartilhados. No caso do eixo Y, ele não precisou, tá? Eu até comecei a colocar, depois eu vi que não precisava, eu dispensei. E o eixo X precisa, né? Porque tem o gráfico de vendas tem menos datas do que os outros. Então, se eu não compartilhar aqui, dá problema. Então, deixa ele compartilhado. E aqui, pronto, ficou. Tá aí a nossa grade pronta para começar. Você vê que ele ocupa só um pedacinho, né? Então tem um aqui, um outro aqui que a gente não está vendo e um outro aqui que a gente não está vendo também. Esse aqui, ó, para que é isso aqui? Eu realmente não entendi muito bem porque ele exige isso. Por exemplo, eu tenho que permitir. O que é esse truque? Eu tenho que permitir que exista um eixo Y secundário para cada grade, para cada pedacinho da grade. Ele me obriga a fazer isso. No gráfico, eu já digo se um determinado elemento vai para o eixo Y primário ou secundário. Mas mesmo assim, se aqui não tiver declarado que permite, não vai. Então tem que pôr assim, true para todo mundo, né? É uma grade aqui. Aqui você tem que imitar a grade, igualzinho. Então, se aqui tivesse 2, eu teria que pôr outro dicionário aqui, ó, imitando a grade aqui, né? E assim por diante. O formato que for a grade, esse carinha aqui imita. Cada linha tem que estar dentro de uma lista, né? A lista é o colchete, né? O colchete cria uma lista. Então, cada linha tem que estar dentro de uma lista e cada elemento da grade tem que ter um dicionário. Ele exige isso, tá? Agora o espaço, esse vertical spacing aqui, tá? Um espaçamento, tá? Eu fui digitando e achando um espaçamento que ficou legal, tá? Por exemplo, tem um gráfico aqui, tem um outro aqui embaixo. Qual é o espaço que vai ter entre um e outro? Tá? Eu fui pondo um assim que eu achei que ficava bom. Tá? Tem mais alguns elementos aqui, mas não precisou aqui, né? Não precisou. Se a gente quisesse um horizontal, né? É a mesma coisa aqui, né? Vertical space tem o horizontal spacing, né? Se a nossa grade fosse mais elaborada, tivesse várias colunas e linhas. Tá, aqui ó, título para os subgráficos, né? No caso eu não usei.
Eu não usei, eu deixei ele oculto aqui, ó. Quisesse pôr um título para cada um, ó. Plot 1, plot 2. Aqui é só um exemplo, tá? Podia ter qualquer nome aqui, tá? Mas eu não coloquei. Achei que não ia precisar. Muito bem, essa é a primeira etapa, tá? Para o nosso gráfico. Né? E depois de colocar aqui o espaçamento, vamos lá. Vamos para o nosso primeiro gráfico. O que nós vamos colocar? É aquele gráfico das vendas, né? Aquele gráfico das vendas. Então, como é que a gente começa a colocar ele? É sempre com esse trace, né? ADD trace. Então, lá o fig.add trace, né? Ou seja, vou adicionar um visual aqui dentro da nossa fig, né? Fig, cara, pode colocar o que quiser. Na maioria dos tutoriais a gente vê escrito fig, né? Só porque é fig que imita o gráfico, né? Tipo uma figura, né? Mas podia ser X, podia ser qualquer, enfim, pode escrever o que quiser aqui, gráfico, pode escrever gráfico, tá? Então, ó, então nós vamos escrever um gráfico. Então, GO é a biblioteca, né? Graphic Objects barra. E qual que é o eixo X? Olha lá, data, né? Ano, mês, valor. É aquilo lá, é copiar aquilo lá que a gente fez antes, cola aqui, né? Nos vídeos anteriores, ó, copia e cola aqui. A gente só dá uma ajustada, que o que nós vamos escrever aqui, o que tem de diferente aqui do que a gente fez no vídeo anterior. A gente tem que dizer qual posição que ele vai. Né, ó. A gente tem que dizer, tá aqui, ó, linha 1, coluna 1. Esse é o que é o diferente aqui. E por precaução aqui, estou sempre colocando o secundário aqui, né? Se eu não escrever nada, ele entende que não é secundário falso. Mas mesmo assim eu estou colocando, porque eventualmente eu quero que seja, aí é mais fácil de eu localizar aonde eu pus, né? Então vai ter assim, falso, falso e verdadeiro. Aí eu acho com mais facilidade. Aqui, ó, o update y-axis eu estou dando um nome, né? Quando a gente olhava para ele sozinho, a gente não sentiu necessidade de colocar um nome, né? Eu podia colocar um nome, né? Mas olhando ele sozinho, eu sei que é vendas, né? Eu tô lá, né, codando ali, né? Como se diz, né? Codando. Estou codando aqui um gráfico de vendas, eu sei que ali é vendas, né? Agora aqui, como eu estou olhando vários juntos, é bom deixar um texto aqui escrito, né? Vendas. E isso aqui vai ser aplicado em qual linha e coluna? Linha 1, coluna 1, que é o mesmo desse. Declara de novo, tá? Então a gente coloca aqui esse título nesta posição aqui, no gráfico que vai nessa posição, tá? Então vai aparecer o gráfico aqui e um títulozinho dele aqui do lado, né? Bacaninha. Isso aí. Então já foi o primeiro. Vamos ver se vai funcionar. Aí, legal. Então o primeiro está aqui. Tem bem mais coisa para a gente fazer, mas vamos lá. Agora, segundo. Agora vai fácil, né? Agora vai fácil, porque pouca coisa que muda agora de um para o outro. Né? Repara, DD3, isso aqui vai se repetir toda hora. Em vez de bar é o scatter, que faz o linha. Ele faz tanto o gráfico de pontos quanto o de linha, né? Esse scatter aqui. Então, o X, ó, como é que fala? As vendas, né? É um gráfico de vendas que é o percentual, né? Aqui, ó, o percentual da região. Para quê? Porque é legal de ver como tem duas regiões, né? Basicamente, não é duas regiões. O Brasil tem mais regiões. Mas assim, como a região sudeste é muito significativa, né? Ela é muito maior que as outras, então deixa sudeste e outras regiões. Foi só uma opção aqui para o gráfico não ficar todo colorido, cheio de linhas, né? Então deixa duas linhas assim, né? Uma com o sudeste e outra com outras regiões, né? É igual enfim, é igual do vídeo anterior, só que tem que declarar a posição, né? Só isso, declara a posição. Aqui eu digo se é true, né? Isso já estava antes, né? Basicamente eu mudo isso aqui, ó. Eu tenho que adicionar a coluna. O marker dessa forma aqui, ó, de dicionário, né?
uma função aqui de dicionário, cor, que aqui a gente vai experimentando as cores, né? A gente vai colocando cores e ver o que a gente acha que fica mais visível. Beleza, o título, a mesma coisa, né? Esse título vai ficar do lado de lá, então eu estou dizendo que é secundário true, né? Então eu quero que esse título vá para o secundário. E o range mode to zero, isso a gente já tinha aprendido antes, né? Coloca aqui de novo, que é para a linha ter o limite aqui inferior, né? 0. Vamos ver como fica. Legal, ó. Então você vê que é um outro gráfico, né? Eu disse que aquilo é um outro gráfico e ele colou em cima desse, ou seja, uma segunda camada, né? Um gráfico em cima do outro aqui. Bem legal. Tá apertadinho, mas a gente vai ajeitando aqui. A gente colocou aqui também o que não é sudeste, no caso outras regiões. Se a gente pensar bem, como um é complemento do outro, ou seja, uma correlação perfeita, né? Quando um é 60%, outro é 40%. Quando um é 70%, outro é 30%. Vamos dizer que basta colocar um dos dois, né? Então, vamos experimentar colocar só esse. Ver como é que fica. A gente tinha colocado os dois gráficos, né? Um sudeste e outro outras regiões. Vamos ver como é que fica só um. Agora esse aqui é o nosso fluxo de caixa, né? E assim como a gente fez no vídeo anterior, né? A gente não precisa exibir todas as colunas, porque tem hora que o valor fica muito pequenininho e não aparece direito no gráfico, né? E o que eu estou adicionando aqui? Eu estou escolhendo a cor, né? Que a gente não precisou fazer isso antes, né? A gente usa o padrão. E a posição dele, ó, na grade. Linha 2, coluna 1. Né? Na dúvida, deixa aqui, né? Eu estou sempre colocando. Não, quando é falso não precisa pôr, mas eu estou pondo mesmo assim. E o título aqui do ladinho, né? O título e a posição desse título. Eu tenho que dizer as duas coisas, tá? Pus o título, vamos ver. Aí, ó, ficando bacana, hein? Vamos lá, vamos continuar. Os recebíveis, ó que legal. Vamos lá para os recebíveis. Repara que depois que faz um, né? É pouca coisa que a gente muda. Então não fica tão complicado, na verdade. Aqui também eu escolhi algumas linhas para até onde faz sentido ali no gráfico, né? Depois aquilo abaixa, as colunas abaixam, chega uma hora que você nem enxerga mais, então você não precisa mais colocar, né? Essa opacidade eu estou regulando aqui para ver como é que fica, se faz sentido, porque eu estou colocando a mesma cor da linha. Então a opacidade é para fazer a linha não sumir, né? Quando a linha estiver em cima. E a posição na grade, lá. A posição na grade, se o Y, se o Y é secundário ou não, né? Não é, nesse caso, é a barra mesmo, né? E aqui o título, repara. Então, copiar colar, entendeu? Só muda pouquinha coisa. Eu só defino a posição na grade e coloco um título, para todos terem o título, né? Para eu saber do que se trata. É o título do eixo aqui, né? Eu estou dizendo o título do eixo, mas o título do eixo estou tratando como se fosse fazendo com que ele se comporte como se fosse o nome do gráfico, né? Porque o nome do gráfico geralmente é em cima. E aí vai ficar tudo meio amassado. Então, colocando o nome do eixo aqui, é mais ou menos como se fosse o nome do gráfico do lado. Mais ou menos essa ideia. Tá meio feinho ainda, mas calma que a gente vai arrumar isso aí. O scatter, né? Que é aquela linha que a gente vai colocar em cima do quando receber. Ou seja, nós vamos colocar os dias, né? Quantos dias que tem o nosso contas a receber, né? Quantos dias de faturamento tem o nosso contas a receber. Então, mesma coisa, a base é a mesma, o x e o y é o mesmo. Tá vendo? Mesma coisa, a gente só muda o nome aqui, né? O nome da série, né? Repara, que é sempre o nome da série. Quando ele for colocar uma legenda, para que serve esse nome? Para quando colocar uma legenda, ele vai pegar daqui, né? Aqui no name. Tá vendo? Tudo onde tem name,
Quando aparecer a legenda lá, a legenda vai puxar esses nomes. Então tem que deixar os nomes bem coerentes aqui com o que está sendo mostrado. Então pus uma linha, né, que é o receipt term, né, ou seja, os dias, né, os dias, quantos dias de faturamento tem o nosso contas a receber. E a posição na grade, secundário true, né, ele vai para o secundário. O título, a posição, de onde vai essa atualização aqui de eixo, né, de eixo Y. Secundário tem que dizer tudo isso, a grade, se é secundário. Aí estou dando a cor, né, isso aqui purple, né, para ficar bem, aparecer bem aqui, né. Legal, vamos ver como fica. Aí, vamos lá. Beleza, apareceu aqui a nossa linha. Aqui, ó, eu pus a cor também, ó. Repara que essa cor, a cor da linha está aqui, né, na verdade, né, ó. Marker, né? Marker. Aqui que está a cor da linha. Aqui a cor do eixo. Por que eu coloquei a cor do eixo assim também? Porque para ficar bem coerente aqui, ó, com essa cor, ó, roxa, a mesma cor. Aqui eu podia fazer isso também, né? Aqui tem uma linha dessa cor aqui. A gente podia colocar aqui também. Ajuda a dizer que a gente está se referindo a ela. Quer ver? Ó? Vamos colocar esse aqui. Aqui, né? Opa, tem uma vírgula a mais aqui. A mesma cor aqui, ó, dark red. Aí, ó lá. Então, ó, isso aqui se refere ao eixo, a linha, né? Esse aqui também se refere à linha. Então vamos lá. Agora vamos ajeitar esse layout, né? Já colocamos todos os elementos, mas ele está meio feinho. Vamos ajeitar aqui o layout. Então, ó, update layout. Aí agora vamos ajeitando, vamos pegando as características aqui que a gente quer, né? A gente vai experimentando, ajeita as variáveis aqui e vai deixando ele com um layout mais interessante. Então, a primeira coisa que eu pensei, bota um título, né? Vamos colocando aos poucos. Deixa eu esconder tudo aqui. A gente vai colocando aos pouquinho. Ó. Então, título. Primeira coisa, título. Então, o list, vendas, cash flow and receivables. Vamos lá. O que é esse B? Olha só, eu vou tirar esse B. Vamos ver como é que fica. Aí. Então, apareceu o título, mas ele tá meio assim, né? Meio fraquinho. Será que dá para pôr em negrito? Ele entende, ó. Ele entende. Isso aqui é uma tag do HTML, né? Quem já estudou um pouquinho de HTML, né? Olha lá. É uma tag de HTML. Ele não entende muita coisa assim de HTML, mas essas itálico, negrito, né? O itálico é o I, né? I barra I, o B barra B, grifar, no máximo, assim. Não entende muito mais que isso, não. Aí, vamos lá. Botou em negrito. Legal, né? Beleza, o que mais que a gente pode fazer? Fonte do título, né? Então tem uma função aqui, ó, fonte do título. Aí tem que ser aqui o dict, né, dicionário, tamanho 25. Ó, grandão. Agora vamos ver a legenda. Então, ó, tem a função legenda, ó, tem várias coisas que a gente pode fazer. Essa orientação, ó, horizontal e vertical. Aqui ele está vertical, tá? Então é o padrão. Mas vamos colocar horizontal, tá? Uma ideia aqui. Y anchor, né? Aí eu quero bottom, né? Bottom embaixo, né? Y anchor left, né? Vamos ver. Vamos colocar aos pouquinhos aqui, só para a gente ir vendo. Vamos ver pedacinho por pedacinho. Deixa eu tirar esse aqui primeiro, esse aqui. Ó, então eu vou mudar a orientação dele. Deixa eu vertical primeiro, que é o que está. Né? Vamos ver só o que faz essa função aqui, ó, Y anchor e o X anchor. Ó, então mudou aqui, né?
Então aqui, ó, ele aceita top e bottom, né? Então padrão, então já descobrimos aqui, ó, o padrão é o V aqui no orientation e o top no anchor, já descobrimos. E vamos ver aqui, right. Ele ficou por cima. Ele está por cima do gráfico aqui. Tá, legal. Bom, descobrimos o que faz. Agora, vamos ver essa função aqui. Ó. Esse Y e esse X. Vamos ver o que eles fazem. Legal. Essa posição não está ruim. Se a gente colocar horizontal... Aí, ó. Vou colocar aqui bottom. Aí fechou. Ó, ele já vai ficar numa posição legal. Aí. Beleza. Então, título, legenda e os gráficos. Mas dá para melhorar aqui ainda, né? Dá para melhorar bastante. Então, vamos lá. Ó, tamanho da legenda. Vamos ajeitar aqui o tamanho da legenda. Aí. Beleza. Então, esse tamanho de legenda aí tá legal. Ó, aqui a altura. Essa altura aqui, ó. Tá vendo? Daqui até aqui, ó. Essa altura. Vou botar 500. A largura, se eu não colocar nada, ele sempre tenta usar o tamanho todo aqui da minha tela. Tá? Mesmo que eu diminua e recue o zoom aqui do VS Code, ele vai encaixar até o fim. Então, como ele já tem isso automático, deixa. Então, não preciso colocar. Então, agora estamos fazendo aqui largura e altura do nosso gráfico. Ele ficou um pouquinho maior, né? Um pouquinho maior, mas ainda cabe na tela. Se eu tentar fazer assim, ó, ele ainda cabe. Tá? Eu pus 500 de propósito. Eu sei que nesse zoom ele ia ficar bom. Legal. Agora, dá pra gente mexer na fonte geral, assim. Tá? Essa fonte eu acho bacana, mas porque é uso, né? A fonte que mais se usa geralmente assim, para fazer código, né? Essa é a fonte mais comum, assim, geralmente, né? Para escrever código, a consolas. Né, ó, fica com uma carinha meio que de código, assim, né? Sei lá. Olha, é gosto, né? A gente pode experimentar várias. Como aqui tem um dicionário no title font, vamos ver se roda. Vamos ver se roda uma fonte diferente para o título. Será que vai dar? Vamos ver. Vamos ver se ele aceita colocar uma Impact. Será que dá? Funcionou. Funcionou, bacana. Só que agora não precisa. Essa fonte ela já é naturalmente bold, né? Negrito, né? Não precisa colocar de novo, né? Senão fica muito exagerado. Vamos deixar assim, vamos ver. Vamos ver se não fica muito estranho. Beleza. Que mais que nós temos? As margens, né? Superior, inferior, esquerda, direita. Quando tem margem, é comum, assim, pelo menos meio que melhores práticas, vamos dizer assim, usar o sentido horário. Então, ó, top, né? Top, right, bottom e left, tá? Sentido horário. Eu fui experimentando aqui, tá? Fui digitando e vendo o resultado que dava, tá? E cheguei nessas 4 margens aí. Ficou um espacinho aqui ainda, não grudou, né? Ó, ninguém grudou, mas já ficou um pouquinho. Os gráficos já tem um pouco mais eles ocupam um espaço um pouquinho maior, já fica mais legal, né? Então, agora já está ficando mais bonito, né? Ficando mais apresentável. Tem mais algumas coisinhas só aqui para a gente finalizar. Agora aqui, ó, a gente pode mexer um pouquinho com a grid, né? Grade, né? Vamos colocar isso aqui lá. Aí. Então, ó, o que é esse aqui?
Vamos fazer uma alteração no eixo Y. Vamos lá. Range. O que eu quero? Repara que eles estão com cada um com o seu eixo Y, né? Vamos experimentar deixar eles igual para a gente poder ter uma visão relativa, né? Esse é o maior número, por exemplo, esse é o maior, né? O quanto que esses vão estar parecidos com esse. Se a gente pegar o eixo Y deste gráfico e colocar nesses, fica interessante, né? Vamos ver como é que fica. Para a gente fazer isso, vamos lá. A gente diz aqui qual que é o range que eu quero, né? Eu quero que vá do zero até o valor máximo do balanço, ou seja, justamente aquela coluna maior lá do balanço, né? E eu pus um tequinho a mais só para ela não bater ali no teto, não ficar tão esquisito, né? 2% a mais, tá? E eixo Y falso, ou seja, porque isso aqui eu quero que seja uma, tô mexendo só no eixo Y primário, né? Eu quero que mostre a grid dele, porque normalmente não mostra, tá vendo? Cadê a grid aqui? Não tem a grid horizontal aqui, né? Que é a grid do eixo Y. Então eu quero que mostre. E o eixo X a mesma coisa. O eixo X já mostra normalmente, né? Só que aí eu quero fazer algumas alterações no eixo X. Esse Mzinho aqui é o unitário dele aqui, ó. Por exemplo, eu tenho os meses, né? Esse gráfico aqui é o eixo X, ele se refere aos meses do ano, né? O ano e os meses, né? Então, se eu colocar M1, ele está indo unitário, ele vai botar uma linha, né, para cada um dos meses. E o formato, né? Mês, ano. Porque como é uma data, eu poderia escrever até o Jan, Fev, Mar, né? Daria para escrever isso, né? O tick label modo período, né? Então o eixo X se refere a período. E aí o formato de período aqui. Vamos ver como é que ficou. Olha só. Então tá aqui o ano, né? O ano e os meses aqui. O que é esse formato aqui, ó? Mês, um espacinho, pula a linha, opa, barra N, né? Pula a linha, e ano, né? Por que pula a linha? Para aquele 2017, 2018, ele cai para baixo assim. Por exemplo, vamos colocar o B. O B é mês, formato Jan, Fev, Mar. Quer ver? Olha lá. Jan, Fev, Mar. Aqui ficou meio apertadinho. O 2017 subiu aqui, ó. Se a gente tirar esse espaço que eu pus aqui, ó, aí vai dar certo. Aí, ó. É isso aí. Muito bem, é aí que eu queria chegar. Beleza, galera? Então espero que todos tenham gostado, né? E vamos para os próximos, né? Vamos nessa. Até mais.